E aí, galerinha do oitavo, beleza? Dando continuidade aí na aula de vocês, tá bom? Nós estamos na unidade 11, tá bom? Eu passei para vocês até a página 317, tá? Até a conclusão. Vamos começar agora com dinamômetro, um instrumento para medir a força, tá bom? É uma outra aula bem curta, é uma aula bem simples, tá bom? Pra gente finalizar esse bloco, tá? Para vocês fazerem exercício, na próxima aula, na próxima semana corrigimos, tá bom? Certo? Aí tá assim para vocês, ó. Dinamômetro, um instrumento para medir a força. Na realidade, gente, aquelas balanças que a gente vê em mercado, em açougue, são todas dinamômetro. Elas medem a força, elas são calibradas para medir a força, tá? Tanto que, eu não sei se já fizeram isso, né? Aquela brincadeira besta, já fiz algumas vezes, viu? De estar na feira, que é a feirinha do mercado, igual do Davó, vamos supor, de Itaquá. Você está na feirinha do mercado, tu não sei o que, comprando alguma coisa, tem que pesar, né? Aí você vai e coloca a mão assim na balança e empurra para ver quantos quilos você tem de força ali para verificar ali, entendeu? Você por que na realidade? Aquela balança na mede a força, não é não dinamômetro, é de mola, tá? Então essas balanças de mola, a balança verdadeira mesmo, é aquela balança de equilíbrio. Não sei se vocês já viram, mais de pediatra mais antigo, aqueles tiozinho mesmo que ainda tem. Você vai no pediatra, levar a criança, tudo não sei o que, né? Eu levo meus filhos. Ele tem aquela balança de equilíbrio, aquele pezinho que equilibra, tá? Aquilo lá é balança pra gente ver equilíbrio, tá? Tanto que o símbolo, a simbologia da balança é sempre o equilíbrio, tá? Então balança é equilíbrio. As outras balanças são chamadas de dinamômetro, são instrumentos utilizados para medir a força. Dinamômetro é isso, é instrumento utilizado para medir a força. Como é que é feito um dinamômetro? Ele mostra para vocês um exemplo bem simples, tá? Então eles pegam uma mola e nessa mola eu coloco uma argola, certo? Aí essa mola fica no seu estado natural, você solta, deixa pendurada a argola e deixa no estado natural. Quando você coloca um corpo, concorda que essa mola vai distender? Aí você mede a quantidade de força de acordo com a distensão dessa mola, tá bom? Essas de mercado, você vai lá comprar, sei lá, 500 gramas de mussarela, tá? Aí estou comprando mussarela lá no mercado. Aí na hora que eu coloco em cima da balança, ele aplica uma força na balança. A balança também distende, ela afunda e ela marca isso aí, quanto ela afundou, tudo bem? Então essa é a ideia, essa balança é chamada de dinamômetro também, tá bom? Aí mostra para vocês. É instrumento utilizado para medir a força, ou melhor, para medir a intensidade da força que é aplicada nele. Tá bom? O dinamômetro do sistema internacional, como ele mede a força, e toda a força, como eu falei para vocês, em homenagem a Isaac Newton, toda a força é dada em Newton, tá bom? Em homenagem a Isaac Newton, certo? Então é bem tranquilo aí, tá bom? Aí mostra para vocês a imagem, instrumento bem simples aí para vocês. Aí precisam observar essa imagem, onde a mola está em estado natural, cada vez que estica, ela indica a quantidade de força aplicada nela. Então é bem simplesinho aí, tá bom? Na outra página, página 318, fala de força gravitacional, tá bom? Diz a lenda, né, gente? Diz a lenda, né? Tá? Que Newton estava sentado debaixo de uma macieira, sentado debaixo da árvore, né? Tranquilão, pá. Aí de repente a maçã caiu na sua cabeça. Aí ele começou a pesquisar por que os corpos caem. Então ele desvendou aí a lei da gravidade, tá bom? O que a lei da gravidade fala? Todo corpo na natureza ele tende a cair. E ele cai devido a essa força chamada de força-peso, tá bom, gente? Aqui ele fala força gravitacional, mas na realidade a força é peso. A gravidade é apenas uma aceleração. Nós vamos ver depois, vamos calcular futuramente quanto vale isso aí, tá? Mas a gravidade é apenas uma aceleração. A força é a força-peso. Então é o peso do corpo que empurra ele, impulsiona ele para onde? Para baixo, tá bom? E por que impulsiona isso aí para baixo, gente? Todo o astro grande tem uma gravidade, certo? A Terra tem uma grande gravidade. Então o que acontece? Ela atrai esses objetos para o seu centro. Então ela atrai os objetos para o chão. Então ele puxa o objeto para o chão. Por isso todo o corpo, quando eu solto, ele faz o que? Ele cai, porque ele é atraído para o chão, esse chão para o centro da Terra, tá bom? Essa é a ideia, tá? Então mostra para vocês o que acontece aí, tá bom?
Então aí na figura mostra para vocês a arte, né? Onde a maçã cai na cabeça de Newton e ele fala eureka, né? Descobrir, né? Vou pesquisar, vou atrás, o que acontece com isso aí, tá bom? E pesquisando isso aí por vários anos, ele definiu as leis da gravidade, que vocês vão ver futuramente também quais são essas leis e o que interfere na nossa vida, tá bom? Mas a princípio para vocês é o seguinte, tá? Um corpo cai devido à sua força-peso, tá bom? E por que o corpo cai? Porque a Terra atrai todos os corpos para o centro, tá bom? Certo? Então mostro para vocês assim, quer ver? Só um pedacinho para vocês, ó. Durante cerca de 2000 anos, muitos pensadores como Aristóteles e Galileu se dedicaram a estudar o movimento dos corpos terrestres, com o movimento de uma flecha lançada a partir de um arco ou a queda de uma pedra de um corpo celeste, com o movimento dos planetas em torno do Sol. Então, quer dizer, a curiosidade do homem foi sempre estudar esse movimento, né? Desde a antiguidade, o homem antigo falava que a Terra que era o centro do universo e o restante girava em torno da Terra, tá? Por quê, gente? Era mais simples pensar nisso. Já se deitaram na praia uma vez tranquilamente, ou no campo, tá? Ou num parque, e você fica olhando para o céu? Não parece que realmente você está no centro e tudo está girando em torno da gente? Você começa a ver as nuvens passando, o movimento do sol, da lua, né? Se for boa noite, tá? Das estrelas. Então parece que está tudo girando em torno de você. Então esse era o pensamento, que a Terra era o centro do universo, certo? Tanto que Galileu foi o que mais foi afim com a lei contrária, né? Acabou sendo preso por causa disso aí, tá bom? Ele tinha duas opções, Galileu. Ou ele era preso, certo? Ou ele era preso numa prisão domiciliar, você não poderia mais sair de casa, ou morreria em praça pública. Ele preferiu ficar preso e continuar estudando, tá bom? Então ele foi um dos primeiros que afirmou realmente, tá? Que a Terra não era o centro do universo. Ele foi um dos primeiros que provou. Alguns afirmavam também, só que ele foi um dos primeiros que provou, porque ele inventou a luneta, né? Com a invenção da luneta, você conseguiu provar, conseguiu observar outros astros e consegue provar que a Terra realmente não era o centro de nada, era apenas um peão que girava em torno de alguma coisa. Então na época a igreja tudo achou um absurdo o que ele falou, né? Então ele acabou sendo aí, era chamado de bruxo, de tudo quanto é nome, tá? Amaldiçoado, porque ele falava tudo ao contrário da igreja na época, tá bom? Que ele achava não, ele conseguiu provar que a Terra não era centro de nada, tá bom? Certo? Então continuando aí depois, gente, mais tarde, né, no século 17, o jovem Isaac Newton concebeu a noção da força gravitacional de forma como conhecemos hoje, explicando cientificamente tais movimentos. O que acontece, gente? Newton, depois da morte de Galileu, depois de alguns anos, tá? Newton continuou os estudos, ele aperfeiçoou os estudos, porque o Newton foi malandrão também, né? Claro, é o pai da física, todo mundo fala isso aqui, mas igual eu falei para vocês na outra aula já, ele juntou o que? Ideias de um monte de gente e aperfeiçoou, tá bom? Então quer dizer, ele ficou mais prático. E ele já tinha mais informações nessa época, já tinha, por exemplo, a luneta, já tinha alguns equipamentos que facilitavam o estudo, tá bom? Certo? Então nessa primeira parte é para vocês aí, tá bom? Um corpo cai no chão, por quê? Porque a Terra atrai esse corpo para o chão, atrai para o centro da Terra, tudo bem? E esse corpo cai de acordo com o peso, certo? Tudo bem? Outra coisa importante vocês saberem aí, tá? A aceleração da gravidade, vocês vão ver que é uma constante. Vocês vão calcular na atividade 3, mas vão ver que é uma constante, tá bom? A aceleração na Terra ela é constante, ela não muda. Agora a velocidade é variável, tá? Quanto mais alto você soltar um corpo, claro, maior velocidade ele vai ter. Tem aquele ditado, quanto mais alto for, maior é a queda. Isso é verdade. Quanto mais alto for, mais alto for a distância de soltar esse objeto, maior é a velocidade que ele chega no chão. Isso aí é bem lógico, tá bom? Certo? Aí eu falei para vocês da força-peso, né? Antes de fazer a atividade 3, tem uma formulinha, né? P é igual a M vezes G, ou seja, peso é igual a massa vezes a gravidade. O que significa isso, gente? Presta atenção. Quando a gente sobe na balança, a gente vai ferir a massa do nosso corpo, e não o peso. Tá bom? Eu vou ferir a massa do corpo. Então, vamos supor, a massa 50 quilos. 70, vai, meu sonho, 70. Tá bom, né? 70 quilos, tá? Então, o que acontece? A massa, vamos colocar uma massa 70, peso é igual a massa vezes gravidade. Vocês vão calcular depois na atividade, mas a gravidade da Terra é em média 10 metros por segundo ao quadrado.
A gravidade da Terra em média vale 10, que é média, que depende da latitude e da longitude onde você se encontra. Então ela pode variar 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, então fica entre 9.6 e 10. Aí para efeito de cálculo em física, arredonda-se a gravidade da Terra valendo 10. Então peso é massa vezes gravidade. Então para calcular o peso, aplica essa forma, P igual a M vezes G, onde a gravidade vem dado para vocês no exercício, tá bom? Fica tranquilo. Se não vem dado no exercício, tem que dar o P e o M para você achar, certo? Mas geralmente a gravidade vem dada em exercício, a massa sempre em quilos, tá bom? E o peso também em homenagem a Isaac Newton. O peso é uma força e toda força é dada em Newton em homenagem a ele, certo? Então peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Também tranquilinha a formulinha para vocês calcularem aí também, tá? A P igual a M vezes G. Peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Outra coisa importante, se peso é igual a massa vezes gravidade, gente, então quando eu subo na balança, qual foi para você? Tenho 70 kg de massa. Se a gravidade da Terra vale 10, então a pessoa que tem 70 kg de massa, ela tem 700 newton de peso, porque vai ficar peso é igual a massa vezes gravidade, P igual a M vezes G, então P vai ser igual a massa que é 70, a gravidade que vale 10, 70 vezes 10 dá 700, tá bom? 700 newton, tá? 700 newton de força, tudo bem? Essa é a ideia, tá? Então vamos lá. Quando você for calcular, gente, na fórmula, tome bastante cuidado com a unidade de medida, tá bom? Sempre você calcular o peso, esse peso sempre em newton, para calcular a massa sempre em quilogramas, e a gravidade tá bem dada para vocês no exercício, tá bom? Não dá para decorar a gravidade, que cada planeta é uma gravidade diferente, por exemplo, tá? Só por curiosidade, na página 320 de vocês tem a formulinha também, a conclusão, a fórmula, e tem exercício para vocês fazerem aí. Aí tem uma tabelinha com a gravidade dos planetas, tá? Igual da Terra tá 9.8, tá? O valor aproximado aí. Urano é igual ao nosso, Saturno é bem próximo da gente, mas ó, Júpiter, a gravidade de Júpiter é 23.5, tá? Então quer dizer, por isso que Júpiter tem mais de uma lua, que ele tem uma atração gravitacional tão grande que ele consegue atrair mais de um objeto, entendeu? Consegue atrair mais de um, tudo bem? Só para ficar claro para vocês aí entenderem melhor o que acontece, tá? Então, outra coisa importante, voltando na ideia do massa de 70 kg, a massa nossa não altera. Se eu estou aqui, estou na Lua, estou em Júpiter, qualquer lugar que eu for, minha massa vai ser a mesma. Se eu tenho 70 quilos aqui, eu vou ter 70 quilos aqui, 70 quilos na Lua, 70 quilos em Saturno, eu vou ter 70 quilos em qualquer lugar. O que vai variar é o peso, porque o peso é massa vezes a gravidade. Então a massa é inalterável, a massa não altera. O que vai variar é o peso, que o peso depende da gravidade, certo? Então se eu for no local onde a gravidade é maior que a da Terra, meu peso vai aumentar. Se eu for num lugar onde a gravidade é menor que a da Terra, meu peso vai diminuir, tá bom? Só por curiosidade, para vocês verem aqui, ó, tá? Só por curiosidade, vamos arredondar. Então a pessoa tem 70 quilos aqui na Terra, ele vai ter 700 newtons, certo? Porque a gravidade da Terra vale aproximadamente 10. Vamos pensar que essa pessoa viaje para Júpiter. A pessoa de 70 quilos em Júpiter, certo? 70 quilos vezes a gravidade de Júpiter é em torno de 23,52. Essa pessoa vai ter 1.646 newton de força. Então imagine só, aqui na Terra ela teria 700, lá ela teria 1.646, mais que o dobro, tá bom? Então quer dizer, a gravidade interfere diretamente no peso. Se você aumenta a gravidade, você aumenta o peso. Se eu diminuo a gravidade, eu diminuo esse peso, tá bom? Então essa é a ideia, tudo bem? A gravidade é proporcional a esse peso, tá bom? Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também diminui. Essa é a ideia, tudo bem? Certo? O que vocês vão fazer nessa aulinha aqui? Agora eu vou trabalhar, o vídeo é curto, mas a atividade de vocês até que é longa, né? Vocês vão fazer a atividade 3, tá bom? Página 319, 320 e 321. A atividade 3, ela tem 4 itens, tá? A, B, C e D. Por isso, já volto a passar. Por isso que pega 3 páginas aí, tá bom? Nós vamos fazer a atividade 3, página 319, 320, 321, tá bom? E vamos fazer o teste. Vocês têm 3 testes, que pega a página 321 e 322, tá bom? Então, em resumo para vocês, vamos fazer da 319, da página 319 até a 322, certo? É a atividade 3, que tem 4 itens, tá?
E eu tenho 3 testes aí para vocês fazerem, até para treinar também a parte de cálculo, tudo é importante vocês montarem o exercício para compreender direitinho a ideia de força, de peso, tá bom? Então nessa aulinha nós temos 2 fórmulas, né? Uma, F é igual a K vezes X, onde ele fala que a força elástica, falando de elasticidade, que a força elástica é igual a constante, que é K, que é a constante da mola, depende da mola, se a mola tem mais elástica, menos elasticidade, tudo, então a constante da mola vezes sua deformação, que é X, então K é igual a F vezes, F é igual a K vezes X, então força elástica é igual a constante elástica vezes X, que é a sua deformação, lembrando que é deformação, quanto ela comprimiu ou quanto ela comprimiu ou quanto ela esticou, é a deformação da mola, é o X. Lembrando, o K é constante, dado em Newton por metro, tá bom? O X é dado em metro, é a distância, né? Deformação, quanto esticou, quanto comprimiu, é uma distância dada em metros. E o F é a força sempre é dada em Newton, não esqueçam, tá? E a outra formulinha da aula, P igual a M vezes G. Peso é igual a massa vezes gravidade, onde o peso também é dado em Newton, assim como a força elástica. Vocês vão ver que toda força, independente de qualquer tipo de força, é dada em Newton, em homenagem a Isaac Newton, tá? A massa é dada em quilogramas e a gravidade é dada em metro por segundo ao quadrado ou Newton por quilo. Se você isolar a gravidade, P igual a M vezes G. Se você passar a massa para o outro lado, fica a gravidade igual a P sobre M. O peso é dado em Newton e a massa é dada em quilo, então a gravidade eu posso escrever também Newton por quilo ou metro por segundo ao quadrado. As 2 unidades de medida são aceitas aí no SI, né? No Sistema Internacional de Unidades e Medidas, tá bom? Certo? Então fica para vocês aí apenas aí esses 4 itens aí para vocês. A atividade 3 e os 3 testes, tá bom? Então nós vamos fazer da página 319, tá? Só retomando, da 319 até a 322, beleza? Aí na nossa próxima aula ao vivo, que é quinta que vem, né? Certo? Aí nós corrigimos todos os exercícios aí, beleza, galera? Tudo bem? Tá? Espero que tenham entendido aí a matéria, tá? Façam os exercícios, bom trabalho para vocês, um bom fim de semana e até a próxima, galerinha. Valeu, até mais, fui, hein? Tchau, tchau, um abraço para vocês.